Boa tarde, pessoal. Então, vou repetir um pouquinho aqui das informações para a gente iniciar. Hoje nós vamos conversar sobre atualizações na abordagem do diabetes mellitus gestacional no contexto da atenção primária. E vou me apresentar, vocês são muito bem-vindos. Eu agradeço aqueles que já estão conectados ou que terão acesso a esse conteúdo mais tarde. Quero dizer quem sou eu, por que eu estou aqui, né? Meu nome é Gabriela, eu sou médica de família e comunidade, gosto bastante dessa especialidade, é um lugar onde eu me identifico muito. Eu hoje atuo pelo programa Mais Médicos na Estratégia em São José, Santa Catarina, na Grande Floripa. Estou secretária na diretoria da Associação Catarinense de Medicina de Família e Comunidade. E da minha origem, eu sou mineira de Belo Horizonte, só que vim trazida pela bruxa e tô enfeitiçada ainda por Florianópolis, tá difícil. Eu fiz a minha formação lá, concluí uma parte da especialização aqui, e do meu contexto de vida, eu sou tia profissional também, de duas crianças lindas, quase 3, e sou atriz amadora. Esse dado eu fiquei com vergonha de colocar. Acho que por tudo isso, assim, vocês vão entender que eu me identifico mais com a ideia da gente trazer uma discussão, uma conversa. Sei que a plataforma organiza, né, a interação mais pelo bate-papo, mas espero muito que vocês coloquem também alguma coisa sobre as vivências. As informações que eu trarei, elas são um pouco mais adequadas, assim, mais orientadas no sentido da atuação da medicina e da enfermagem, por ser o campo que eu estou próxima. Então, se houver aí alguém da nutrição, da físio, de outras áreas afins, eu espero que entenda o que acontece ali dentro do ambiente do consultório, né? E que nos ensine também alguma coisa da própria formação, tá? Bom, como que eu organizei essas informações que eu reuni? Eu estou aqui não porque eu seja uma entidade ou uma especialista em diabetes gestacional, mas como realmente estudiosa e como pessoa que atende esses casos, porque eles, mesmo quando compartilhados, não deixam de ser do terreno, da responsabilidade da estratégia de saúde da família, né? Então eu resolvi trazer aquilo que é útil para mim, na esperança de que seja para vocês também. Eu fiz uma etapa para a gente discutir identificação, então, quando é diabetes gestacional, quando não é, por que que a gente identifica e como. Um segundo momento para eu trazer o que eu encontrei de evidência de recomendação de manejo clínico. E no final, esse tempo reservado para a gente trocar experiências e dúvidas e angústias, enfim, essa parte mais aberta ainda. Então, a primeira pergunta, o que não é diabetes gestacional? E daí eu queria começar por esse percurso. O que eu compreendo aqui como duas entidades que confundem, mas que devem ser separadas? O diabetes na gestação, que eu especifiquei aqui como um diabetes crônico, que é detectado, que só é percebido na gestação, versus o diabetes mellitus gestacional, que é esse tipo de hiperglicemia mais específica do período pré-natal. Uma diferenciação importante, pessoal, é que o diabetes específico da gravidez, ele tende, na maior parte das vezes, à resolução no período pós-parto, em geral até 3 meses. Existem até algumas evidências ali, algumas literaturas que vão dizer para a gente só teve certeza de que era um caso específico quando ele se resolveu. Mas nós vamos aprofundar um pouquinho essa diferenciação, tá? Então, vamos pensar isso de uma maneira temporal. Lembrar que existem muitas mulheres, muitas pessoas gestantes no Brasil que só iniciam o hábito de frequentar o serviço de saúde ou de realizar exames durante o período da gravidez. Então, não é raro, não é estranho compreender que existam doenças que a gente vai identificar nesse período, tá? E aí, como que eu vou fazer essa detecção? Para o diabetes prévio, eu vou usar o mesmo critério diagnóstico de adultos. Logo em seguida eu vou relembrá-lo, tudo bem? E para o diabetes gestacional, eu vou ter valores de corte específicos. Os dois são importantes? Demais.
ambos já estão comprovadamente associados a um risco de desfechos negativos, tanto para o binômio, quanto separadamente após o parto. Então, tem uma série de complicações que a gente vai relembrar aqui, tá? Então, o que a gente tem, só para alinhar, para ficar todo mundo certinho na mesma página, para dizer que é um diabetes na gestação, ou seja, o diabetes prévio ou crônico. Pode ser de tipo 1 ou tipo 2, e a gente vai fazer o diagnóstico que a gente já está habituado no adulto comum, no adulto ou no idoso. Paciente com glicemia de jejum acima de 126, ou glicemia de 2 horas após a tolerância, após a sobrecarga de destrozol acima de 200, ou o exame de hemoglobina glicada acima de 6,5%, ou, na presença de sintomas clássicos, a glicemia aleatória acima de 200. Então, se a nossa pessoa grávida se apresenta com esse valor, diabetes crônico, tá? Diabetes na gestação. Diferentemente, o diabetes mellitus gestacional, e isso é uma novidade muito interessante da gente ver quando está atendendo pré-natal, quando recebe um aluno, uma pessoa que não tem tanto contato assim com pessoas gestantes, que é uma hiperglicemia mais discreta, tá? A gente vai fazer o diagnóstico com os últimos critérios que têm sido discutidos mundialmente, com uma glicemia de jejum acima de 92, porém abaixo de 126, ou no teste de tolerância à glicose com destrozol 75, quando a gente teve 1 hora acima de 180 ou 2 horas acima de 153 miligramas por decilitro. Isso, gente, eu acho que é um hábito muito legal da gente ter como consulta. Por quê? Por mais que a gente se torne experiente com o tempo, por mais que a gente tenha essa informação conhecida, de nada custa quando a gente está lidando com a sobrecarga do dia a dia, com a correria da atenção primária, com a grande variabilidade de temas que a gente tem, nada me custa fazer uma dupla conferência. Então, poxa, estou avaliando o resultado de exame de glicemia na gestação ou do TOTG, que é mais específico, vou fazer só uma dupla conferência aqui desse valor de corte, porque a gente sabe que essas informações são muito difíceis de memorizar com segurança, né? Tem muita coisa acontecendo na nossa cabeça. Então, eu sugiro guardar esse quadrinho. E aí, gente, quem é que tem mais chance? Quem que eu já vou atender atento para um risco aumentado de diabetes gestacional? É aquela paciente que tem uma idade acima de 25 anos, com características de síndrome metabólica, então, sobrepeso, obesidade, aspecto de acantose, que é aquela parte hipercrômica da pele, região de pescoço, dorso, elevação de lipídios, de lipidemia. Uso de alguns hiperglicemiantes pode atentar para o risco, como corticoide, tiazídico, pessoas com doença aterosclerótica já conhecida, mulheres, pessoas trans com história de glicemia de jejum alterada, ou quem já teve um caso de DMG na história prévia ou na família, em primeiro grau. Além disso, história de perdas gestacionais não explicadas ou malformações e presença de polidrâmino, tá? No passado obstétrico. Mas e aí? Eu já sei o que é, eu já sei como diagnostica e já sei quem tem uma chance maior de ter. Eu preciso pesquisar isso ativamente? O que justifica esse monte de protocolo que eu estou seguindo, que eu preciso estabelecer? Aí eu vou compartilhar com vocês até dúvidas que eu tinha e que eu tenho também. O que existe hoje estabelecido na literatura com estudos grandes de problemas do diabetes gestacional? Parece aumentar risco de pré-eclâmpsia, de outras doenças hipertensivas da gravidez, de prematuridade, macrosomia, então, o bebê com crescimento aumentado, o índice de cesáreas consequente a esse crescimento desenfreado. Lembrar que aquele feto, ele está sujeito a níveis altos de energia na corrente sanguínea da mãe, na troca sanguínea o tempo todo. Então, o próprio corpo dele vai produzir mais insulina e vai levar a um crescimento maior. Isso é relevante no momento do parto, porque produz muito uma lesão chamada distócia, que pode ficar grave, ser uma emergência obstétrica. E
Quando essa criança já nasceu, o risco de hipoglicemia fetal também, porque eu tenho ali um organismo que ficou a gestação inteira, ou grande parte, sujeita a níveis altos de fornecimento de glicose, e no pós-parto esse fornecimento cessa. Então é por isso que esse bebê é hipoglicêmico. Pode ser, né? Aumenta o risco de morte, pode aumentar malformações, e existem outros riscos individuais. Até 50% em estudos grandes das pessoas com diabetes gestacional terão futuramente diabetes tipo 2. Então, mesmo se resolveu naquele período pós-parto, essa pessoa ainda carrega um risco maior para o futuro. Lembrar, gente, que tudo que é complicação, que é intercorrência de gestação, tem impacto psicoemocional. Por quê? Grande parte das gestações são desejadas ou são responsabilizadas, né? Então, especialmente a pessoa que gesta, frequentemente uma mulher, terão impactos grandes de se sentir culpadas ou responsáveis por tudo que está acontecendo ali. Quando a gente apresenta, olha, seu pré-natal está em risco, pode ser que a sua criança viva um problema, isso acaba virando uma carga muito forte. Eu já acompanhei casos de diagnósticos precoces de diabetes gestacional que levaram a um cuidado tão intensivo, a um medo tão intenso, que essa gestante acabou desenvolvendo um CIUR, que é o crescimento intrauterino restrito, porque elas se provocavam uma dieta tão restritiva, isso virou um gatilho de ansiedade tão forte que a gestação dela evoluiu no sentido oposto ao imaginado. Então, vamos lembrar desse aspecto também. E foi visto em um estudo muito grande, que é apelidado RAPO, que essas crianças terão uma tendência provável à síndrome metabólica, à obesidade, a alterações de sobrepeso no futuro também, independente das complicações. Então, a gente está falando de uma doença que começa na gestação, mas que pode ter impacto para o resto da vida dos dois, né? E daí, eu queria trazer uma das discussões que, para mim, é das mais importantes enquanto médica de família. A gente precisa lembrar, por princípio, o que é rastreamento, tá? Rastreamento, gente, da tradução direta do inglês, é jogar uma rede, é colocar uma peneira. Ou seja, eu estou buscando fazer um diagnóstico numa pessoa sem aquela doença, sem aquela condição, sem aquele sintoma. Rastrear significa pegar um paciente de risco definido, sem sintomas, sem suspeita clínica, eu não estou investigando, para procurar uma condição. E aí, eu quero lembrar da responsabilidade grande que isso tem. Faz sentido eu rastrear doenças, condições que são relevantes, que realmente acarretem risco, acarretem problema ou perigo, e para as quais eu vou ter alguma coisa para oferecer em contrapartida. A saúde, a medicina, enquanto intervenção, nunca é ingênua. Eu tenho custo para o sistema de saúde, eu tenho custo na agenda daquele profissional que está dispondo aquele tempo, fazendo aquele atendimento, pedindo aquele exame. Aquele profissional que está agendando, que está avisando, a dificuldade que eu tive nesse processo, o custo do laboratório que coletou esse exame, o custo da gestante que perdeu um dia no trabalho, foi lá coletar, teve o desconforto de tomar um líquido que tem um gosto horrível, de ser picada, de quem sabe ter que repetir essa amostra, ir para casa, esperar o resultado, ficar preocupada ou não com ele, imprimir essa folha, pegar a fila do atendimento para apresentar esse exame. Então, assim, desculpa se eu me excedi, mas eu queria lembrar essa cascata, lembrar que não é quanto mais melhor, deixa eu só pedir mais um. Quando eu faço uma conduta médica desse tipo, eu tenho que ter motivo, eu tenho que dar uma contrapartida. Eu vou te sujeitar a tudo isso aqui que eu acabei de falar. Mas o meu objetivo é te oferecer tal tratamento e te livrar desse ou daquele problema, tá? Ou não. Enfim, isso tem que estar em vista. E aí, pessoal, o que existe hoje como orientação para a gente que está lá na ponta trabalhando como profissional? Eu queria primeiro dizer que existe polêmica a respeito disso. Várias fontes que eu li, inclusive o Dynamed, que é um sumário que resume várias evidências do mundo todo, colocam para a gente que existem pelo menos o rastreamento em uma ou duas etapas.
Ou seja, algumas instituições no mundo vão recomendar que, quando eu faço exames de diabetes, qualquer resultado alterado já me gere diagnóstico. É isso que a OMS acabou adotando, é isso que a Federação Internacional de Ginecologistas adotou e que o Ministério da Saúde trouxe para a realidade brasileira. Porém, grandes instituições como a Associação Canadense de Diabetes e até o Colégio Americano de Obstetras fazem uma proposta um pouco mais rígida, no sentido de mais criteriosa, menos sensível. Eles propõem que, quando eu tenho uma primeira etapa de exame positivo, eu ainda deveria colocar essa pessoa em mais um teste para dizer se ela é diabética mesmo, tá? E aí, como que é óbvio? É óbvio que no primeiro caso eu vou estar detectando mais pessoas. E é óbvio que no segundo caso eu vou detectar menos, mas aquelas pessoas que eu detecto realmente têm uma alteração evidente. Eu digo isso não para induzir qual a gente vai escolher. Eu entendo a tendência de que a gente siga aquilo que é praticado no Brasil, mas que a gente entenda que protocolos podem sempre ser discutíveis. Segundo a literatura, não está óbvio qual dos dois é mais correto, tá? E aí, o que se diz também lá no Dynamed é que a gente pode ser mais precoce em testar pessoas que têm alto risco por aquelas características que eu falei no início. Vou trazer, então, todas as possibilidades que existem e discutir um pouquinho de recomendação. Uma das condutas possíveis é que lá no primeiro trimestre, desde o diagnóstico de gravidez, a gente já faça uma glicemia de jejum. E se eu encontro um valor acima de 126, é diabetes prévio. Se eu encontro entre 92 e 126, é diabetes gestacional, tá? Alguns protocolos, como o que eu aplicava lá em Belo Horizonte, diziam assim: se você testou positivo nesse exame de primeira consulta, primeiro trimestre, você vai reforçar com essa gestante o jejum e vai pedir para ela repetir. Outros contextos pedem um exame só e acabam não tendo esse segundo cuidado, tá? Existem locais, inclusive a nossa capital, que é Florianópolis, onde eu trabalhei por um ano, em que a estratégia, que eu saiba, mais recente do protocolo, é de fazer esse primeiro momento somente em pessoas que são do grupo de risco, tá? Então, é a ideia de que eu não estou buscando tanto aqui o DMG, que é o diabetes gestacional, mas eu estou buscando mais aqueles casos que nunca foram detectados de diabetes prévio, ok? Em outros lugares do mundo isso é diferente. Lá na Nova Zelândia, eu li que a conduta é glicada para todo mundo na primeira consulta. Isso é pouco aprovado no mundo, até porque a hemoglobina glicada na grávida não é tão bem validada por hemodiluição, por outras questões, tá, dos estudos. Por fim, a Febrasgo hoje, num consenso grande que foi feito, a Febrasgo é a Federação Brasileira de Ginecos e Obstetras, num consenso grande que foi feito lá em 2017, mas que é o documento mais atual que eu pude encontrar, trazendo critérios da FIGO, que é aquela Federação Internacional, e da OMS, da OPAS, propõe esse rastreamento universal, independente de grupo de risco, desde o primeiro trimestre. Ok? Tá. Então é algo discutível. Daí, fui ver se tinha alguma fonte que me ajudasse na minha própria dúvida, né? Entrei nessa plataforma que se chama Cochrane, aqui meu cursor. A Cochrane é um site muito legal, com conteúdo gratuito, e ela tem evidências que são consideradas de alta qualidade, por quê? Porque ela pega uma série de revisões e faz análises estatísticas sobre elas. Então, ela faz uma soma de estudos. E o que ela trouxe no próprio protocolo dela é que esse rastreamento pode tanto ser seletivo, como é o exemplo de Florianópolis que eu dei, como universal. E que ainda não está muito evidente na literatura mundial se tem um que está correto. Tá? Então, são vertentes, são recomendações distintas para a gente conhecer. Já o exame de segundo trimestre, esse sim, isso aqui está bastante consolidado em todas as referências que eu vi, isso já é mais unânime. É a ideia de que no segundo trimestre, entre a 24ª e a 28ª semana, eu devo fazer um teste de tolerância à glicose, em que a gestante vai ingerir o líquido doce, né, que é o destrozol. A gente vai dosar em jejum, 1 hora e 2 horas após esse líquido, e aqui eu coloquei os valores só para a gente relembrar lá daquele slide inicial. E eu vou ter diabetes gestacional se um desses estiver
alterado, mas abaixo dos valores do diabetes crônico, tá? Isso daqui, gente, está bem definido como um exame essencial. Por quê? A maioria das instituições internacionais diz para a gente assim, rastrear lá no comecinho, eu estou perdendo muitos casos que ainda vão se desenvolver. E rastrear mais tarde do que isso, eu estou perdendo a possibilidade de intervir. Então, esse daqui seria o momento, a estratégia mais adequada e expansiva, né, e eficiente. E aí, pessoal, esse slide eu convido vocês a verem em tela cheia. Tem um cursor ali no cantinho do vídeo, na parte superior. Um segundinho. Eu fui buscar naquele consenso grande que eu comentei com vocês, que é um documento que eu recomendo baixar depois, essa recomendação mais oficial, mais nacional do Ministério da Saúde, junto com a OPAS, junto com a OMS, tá? E a Febrasgo. E aí, o que se propõe? Quando eu tenho total disponibilidade de recurso para pedir os exames que eu preciso, segundo esse protocolo, eu deveria rastrear no primeiro trimestre, no início do pré-natal, todas as pessoas universalmente com uma glicemia de jejum, lembrar os critérios diagnósticos que a gente já sabe. Se positivo entre 92 e 125, está dado o meu caso, eu já vou conduzir como DMG. Se eu tive um exame negativo, eu vou esperar 24 a 28 semanas e vou fazer esse exame de teste de tolerância à glicose. E aí também vou seguir aqueles valores de corte que eu já especifiquei no slide anterior. Jejum acima de 92, mais abaixo de 126, primeira hora acima de 180, segunda hora entre 53 a 199, tá? Se fosse acima desses que eu disse, já viraria diabetes crônico. Ok, pessoal? Essa é a etapa orientada para todos, universalmente, e que teria uma sensibilidade, ou seja, uma taxa de detecção muito alta. Agora, se eu estou num lugar, num município, que eu não vou ter acesso a esse exame, eu seria proposto uma glicemia de jejum lá no comecinho, no início do pré-natal, e depois a repetição tardia dessa glicemia de jejum após 24 a 28 semanas. Segundo essa referência, cairia a nossa taxa de detecção para 86%, mas talvez isso ainda seja uma coisa viável. O protocolo que eu conheço do município onde eu atuo hoje sugeriria ainda uma glicemia de jejum no terceiro trimestre. Mas essa recomendação, eu confesso que eu não encontrei embasamento ou ressonância na literatura que eu pesquisei, tá? Do terceiro trimestre, repetidamente. E aí, pessoal, vou trazer aqui, então, mais algumas ponderações sobre o rastreamento. Segundo, eu busquei num livro de medicina de família muito bacana, que é o Tratado Duncan. Desde março de 2021, houve um estudo clínico randomizado, então uma evidência de qualidade, trazendo que, quando a gente faz esse rastreamento em uma etapa, ou seja, mais sensível, que é a sugestão do Brasil, do OMS, desse grupo de estudos que se chama IADPSG, que ele é citado em muitas referências que a gente procura de diabetes gestacional, comparando com o rastreamento em duas etapas, que era aquela ideia de fiz um teste de tolerância com uma quantidade menor de glicose, foi positivo, faço um segundo teste, aquele grupo da primeira etapa vai ter até o dobro de detecção. Porém, surpreendentemente, não ficou evidente benefício nesse grupo. Então, desfechos obstétricos como bebê grande para a idade gestacional, doenças hipertensivas da gestação, pré-eclâmpsia e taxa de cesárea, não foram reduzidos naquele grupo que detectou mais. E o que é o risco? Lembra que não existe almoço grátis? Lembra que a intervenção em medicina ou em saúde nunca é ingênua? Naquele naquele grupo que eu tive o dobro de detecção, obviamente eu tive um sobrediagnóstico, de certa maneira, né? Eu aumentei muito a tensão, eu fiz um diagnóstico que pode ser difícil de absorver, de lidar psicologicamente. Eu aumentei o número de consultas, número de exames, disponibilidade profissional.
sujeitei essa pessoa a uma dieta, a um tratamento ou a um fármaco, né, em alguns casos. Então, esse aqui é um dado que não necessariamente precisaria modificar a nossa prática, mas que fica como um alerta para a nossa forma crítica de pensar protocolo, tá? Isso para mim é bem importante. E daí, o que eu queria trazer mais dessa parte de investigação é isso. E agora, entrar um pouco na parte de manejo. Uma vez que eu já detectei, que eu já diagnostiquei, eu já selecionei meu protocolo de ação, já compartilhei essa informação, inclusive, com a pessoa gestante, né? Porque, às vezes, a rotina é tão corrida que eu não tenho tempo nem de explicar por que eu estou pedindo esse exame, por que eu estou fechando esse diagnóstico, o que isso de fato simboliza, né? É muito comum, quando a gente está lidando com atendimentos mais difíceis, a gente dizer, fulana é difícil, fulana não adere. Mas, às vezes, ela nem recebeu esse tipo de informação, né? Mas, o que a gente tem, uma vez que a gente já chegou nesse ponto de condução? Primeiro, gente, saber que o nosso guia, o nosso objetivo maior é fazer a adequação do controle glicêmico, do nível de glicemia. A gente já entendeu que hiperglicemia é teratogênico, é ruim para o desenvolvimento. E controlar ganho de peso, mais objetivamente. Como que a gente vai fazer isso? Se eu estou lidando com uma gestação, com o diabetes crônico da gestação, o que seria o melhor? Que a gente tivesse tido uma consulta pré-concepcional, que a gente já tivesse com controle glicêmico adequado. Na hora que eu já pego essa pessoa no pré-natal, o que eu li? Segundo esse documento que está muito legal, muito didático lá do Telesaúde do Rio Grande do Sul de 2019. Se essa pessoa já está em uso de metformina, eu preciso reavaliar, ponderar algumas questões que a gente vai ver a seguir. Se está em bom controle, segundo o Telesaúde, a gente poderia manter no diabetes crônico. Os demais antidiabéticos deveriam ser trocados para a insulina, ou se eu não estou com controle legal, a insulina precisaria chegar. Diabetes crônico é critério de pré-natal de alto risco, mais diretamente, mais precocemente, ok? Mas, se eu estou lidando só com diabetes gestacional, eu vou iniciar primeiro, antes de tudo, e com o maior foco possível, controle não farmacológico. O principal aqui é que a gente possa receber apoio da equipe multi, especialmente se tiver disponível a nutrição, porque essa pessoa precisa de uma orientação dietética com restrição, com cuidado, com metas e acesso ao exercício físico de baixo impacto, adequado àquele momento e àquele controle, tá? O que eu vou ter como meta? E isso, eu às vezes até compartilho com as minhas pacientes, eu também guardo no meu caderno de lembretes, porque eu não sou obrigada a saber de cor, eu sou obrigada a saber onde buscar. O ideal, quando eu começar o controle glicêmico, é encontrar glicemia de jejum até 95, 1 hora após comer até 140 e 2 horas após comer até 120. Então, eu sugiro que a gente tenha um print aí, uma foto desse slide, tá? Se eu já diagnostiquei, já estou conduzindo com tratamento não farmacológico, mudanças de estilo de vida, e não estou atingindo essas metas, aí eu passo para a próxima etapa, que já é o uso de hipoglicemiantes. E aí tem algumas polêmicas, algumas divergências em relação a isso também. Quis trazer primeiro a insulinoterapia, porque a insulina é consagrada, ela é praticamente unânime, tá? Na maioria das fontes que a gente avalia. A insulina entraria, então, quando a dieta e o exercício não foram suficientes para a meta, ou se logo de cara eu já vi que o meu caso é mais grave. Vou mostrar uma proposta de valores aqui. Eu vou iniciar a dose ali entre 0,2 e 0,5 por quilo de peso, tá? Vou lembrar que, se eu tenho uma fração mais alta, eu posso dividir em 2 tomadas, fixando para essa paciente o horário, 7 da manhã, 8 da manhã e 22 horas. Vou começar a aferição. E se, por acaso, eu chegar num ponto de precisar de insulina regular, lembrar que é interessante que cerca de 60% da minha dose seja de NPH, de insulina basal. Ela é consagrada principalmente porque ela não cruza a barreira placentária e porque é o fármaco mais antigo. Então, eu tenho estudos de mais longo prazo em uso da insulina, ok? Porém, os medicamentos orais também dão discussão. Esse documento que eu citei para vocês do Telesaúde RS, que é muito legal, vai se unir a uma fonte que é o NICE, que é uma fonte inglesa,
muito bacana, que vai dizer que a metformina pode sim estar mais presente na nossa rotina clínica. Poderia, segundo esses documentos, ser até primeira opção, tá? Houve uma revisão sistemática que acompanhou mais de 3.000 gestantes e seus filhos até 9 anos de idade, cerca de 7 anos, e que não detectaram alterações importantes de crescimento nem de desenvolvimento neurológico. Então, é uma droga que, sim, cruza barreira placentária, mas, segundo essa coorte aí de médio prazo, parece ser segura. Para a Anvisa, ela ainda, até onde eu encontro, não é recomendada. Ela seria grupo B, ou seja, ainda algum déficit dos estudos em humanos. Mas ela pode vir ali também como adjunto de insulina, porque ela reduz resistência à insulina, segurando um pouco a dose, tá? E eu vou trazer ali uma ponderação no próximo slide. 10 minutos. A outra droga oral, obrigada, que é a glibenclamida, essa já não foi tão positiva nas minhas pesquisas. Essa a gente provavelmente deveria evitar e reservar só para aquela situação que, não dá para usar insulina. Como eu sou da atenção primária, da estratégia de saúde da família, eu conheço meu paciente individualmente, meu contexto, e eu vi que insulina não é possível. Nesse caso, com ressalvas, eu vou trazer a glibenclamida, mas apresentando também para aquela gestante o que tem de risco, e de benefício. E aí, gente, existem divergências, como eu acho que eu já deixei claro. A maioria, então, das fontes que eu pesquisei, o Dynamed, o Tratado Duncan, a Associação Americana de Diabetes, a Febrasgo e a Associação Brasileira de Diabetes, dizem que a insulina é o tratamento preferencial quando o fármaco for necessário. Isso é uma recomendação forte. Existem nessas fontes receios sobre o quanto as drogas orais serão seguras a longo prazo, extrapolando esses 9 anos de estudos que existem, tá? Mas o Telecondutas da UFRS, assim como o NICE, que é esse National Institute for Health and Clinical Excellence do Reino Unido, se eu não estou enganada, dizem que a metformina poderia sim ser primeira opção, às vezes seguida da insulina, tá? E aí o Duncan fez uma imagem que eu achei brilhante, se quiserem ampliar aí também. Se, por um lado, a insulina é segura, é antiga, parece reduzir prematuridade, não cruza a barreira placentária e é muito potente para o controle glicêmico, por outro lado, em alguns casos eu posso entender que a metformina vai ter mais satisfação materna, controle de ganho de peso, segundo alguns estudos, menos hipertensão na gestação. É muito fácil de tomar, é um comprimido que eu estou acostumada a passar e que minha paciente vai ter conforto de tomar. E, segundo aquela revisão sistemática, a prole parece que fica bem em relação ao desenvolvimento neurológico e ao crescimento, tá? Então, ponderem, sejam críticos, lembrem que na medicina e no amor, nem nunca, nem sempre, né? Como falava um professor meu. E aí fui atrás do que mais que tinha dessa polêmica. De novo, a Cochrane, que é aquele portal de sumário de evidências, de revisões, coloca para a gente que ele tentou reunir estudos de 17.984 gestantes, 16.395 bebês, 1.441 crianças, então não é pouca gente. Percebeu que geralmente essas evidências tinham uma qualidade baixa, algum risco de viés, tá? Mas o que ele entendeu como tratamentos que realmente estão embasados na evidência? O principal, pessoal, é dieta, é exercício e é automonitoramento da glicemia capilar. Então, deixo o meu cumprimento para a equipe multi agora nesse momento, tá? E para o tratamento não farmaco. O que mais? Então, mudanças de estilo de vida parece realmente reduzir macrosomia, especificamente, porém, aumentar algum nível de indução de trabalho de parto. Por outro lado, a insulina, nesses estudos, ficou associada a aumento de doenças hipertensivas, lembrando que a associação, aqui eu não posso nem afirmar que é causa, que é culpa, tá? Mas teve associação. E as informações ainda são muito questionáveis em relação ao custo de longo prazo para o binômio, para o sistema. Então, trazendo da humildade científica, a gente precisa sim de mais estudo, de mais pesquisa. E aí, para a gente já ir caminhando para o final,
o que fica como proposta de tratamento em uma das fontes que eu olhei, que é do Telesaúde, se vocês quiserem conhecer depois. Amplia aí para a gente de novo. Em casos que eu tenho melhor prognóstico, ou seja, meu TOTG e as metas glicêmicas estão mostrando uma glicemia de jejum menor do que 140, glicemia de 2 horas abaixo de 200, eu poderia começar com essa etapa não farmacológica, reavaliei em 2 semanas, não está legal, fazendo essas 4 aferições por dia, jejum após café, almoço e janta, não tive um bom controle, beleza, sigo assim não farmacológico. Tive hiperglicemia mais intensa nesses números aqui, estou fazendo mais medidas de aferição e tive controle inadequado, daí eu passaria ou para metformina ou para insulina, tá? E aí, entrando em detalhes, o que eu tenho aqui de recomendação de exames e de segmento? Se eu estou fazendo essa condução sem fármacos, eu posso fazer 4 medidas de glicemia por dia. Se eu estou fazendo uso da insulina, meu número sobe para 7. E aí vamos ter empatia, porque deve ser bem difícil fazer 7 dosagens por dia, né? Se eu estou com um controle maravilhoso, muito legal, eu posso dar um pouquinho de descanso pedindo dias alternados para essas medidas, ok? Reavaliações sempre bem frequentes de pré-natal, seja no PNAR ou seja na estratégia de saúde da família. E lembrar que hemoglobina glicada no diabetes gestacional não é validado e não é bem recomendado. E o feto, Gabriela? Tá. O que eu devo fazer? Eu devo mudar o meu esquema e a minha solicitação de exames. Isso aqui também não é tão unânime, mas o que eu encontrei do Telesaúde? Considerar mais fortemente o ultrassom morfológico durante as 20 semanas, para a gente observar a formação dos órgãos, né, do bebê. Considerar um eco fetal, se possível, também nesse período. E não esquecer da importância de avaliar crescimento fetal ali na reta final, para que eu tenha uma condução, uma segurança maior sobre a minha via de parto, sobre o tempo que essa gestação ainda vai poder evoluir. Claro que se eu estou usando fármaco ou se eu não estou bem controlado com os resultados, eu vou precisar fazer avaliações de crescimento mais frequentes. Sobre o bem-estar fetal, se eu tenho, então, um diabetes bem controlado, principalmente não farmacológico, eu vou conduzir nessa reta final que nem o risco habitual. Se eu estou usando fármaco ou mal controlado, pode ser que essa gestante precise visitar o centro obstétrico mais frequentemente, às vezes para fazer cardiotoco, às vezes para fazer até perfil biofísico fetal. Sobre o serviço especializado, eu vou precisar mais de lançar a mão do pré-natal de alto risco, se era diabetes crônico, ou se eu estou precisando de usar fármacos, ou se eu já tenho uma gestante com comorbidades. E esse parto vai até quando? Se está tudo bem, tudo legal, pode ter uma evolução espontânea similar à das outras gestações que a gente acompanha até 41 semanas. Se eu não estou tendo sucesso no meu controle, a interrupção virá mais cedo, tá? Provavelmente, se não tá legal, até as 39 semanas, se estiver tudo correndo bem. E a via de parto? Sempre cesárea? Não, isso é mito, tá? A cesárea vai vir como uma indicação obstétrica. Depende da possibilidade de via de parto e principalmente da macrosomia fetal. Por fim, lembrar para os cuidados de pós-parto que aquela gestante que viveu DMG tem um risco aumentado de desenvolver o diabetes gestacional. Então, por volta de 1 até 3 meses após a resolução do parto, eu devo, segundo a maioria dos protocolos, repetir agora, nesse momento, o TOTG, que é o teste de tolerância, e se está tudo normal, bacana, eu posso devolver essa gestante para o meu acompanhamento de rastreamento dos demais adultos, além das recomendações de estilo de vida saudável de sempre. E estar mais atento para gestações futuras. Temos uma pergunta aqui da Lucila Sucupira. Boa tarde. Existe uma porcentagem de medidas de glicemia capilar que indicam mau controle da diabetes mellitus gestacional? Lucila, eu acho que é uma excelente pergunta, tá? Você tá na PS de Floripa. Ah, que bacana, colega médica.
Olha, eu confesso que eu não li nessas referências especificamente, não me lembro de ter lido em detalhes. O que eu já acompanhei mais como questão empírica é 30%. Mas fico disponível se alguém tiver outras referências ou outros parâmetros também. Acho que é um pouquinho variável. Certo. Aí a gente recebeu nessa que eu estava falando ali das perguntas, a gente recebeu uma pergunta lá pelo nosso Instagram, tá bom? Então vou fazer aqui para você e aí depois a gente encaminha o vídeo, a gravação aí para essa profissional que mandou a pergunta, tá? Vamos lá. Tá, é aqui que começa. O nome da profissional é Carol Vicente. Sabe que é indicado de 24 a 28 semanas solicitar o TOTG, caso a glicemia de jejum de primeiro trimestre deu normal. No caso dessa gestante não realizar o TOTG até 28 semanas, faz após isso ou pede glicemia de terceiro trimestre? Jussar, como é que é o nome da pessoa? Opa. Carol. Carol. Carol, das referências que eu li, eu não vi como um problema a gente fazer esse teste tardiamente, ok? Ele não estaria excluído, ele não seria invalidado pela idade gestacional mais tardia. O único problema é que a gente teria menos tempo de intervenção mesmo. Então, a priori, mesmo sendo mais tardiamente, o padrão ouro, o ideal seria que fosse o teste de resistência, né, teste de tolerância à glicose, preferível a jejum isolada. Eu queria até trazer mais um comentário. Fica à vontade. Quando eu frisei ali um pouquinho do tratamento não farmacológico, gente, tem um dado bem interessante num dos documentos que eu vi, de que 70 a 85% dos casos diagnosticados de diabetes gestacional terão bom controle sem remédio. Então, deixo isso só para a gente realmente refletir o quanto que essa orientação, tanto que esse investimento na mudança, né, do estilo de vida é potente nesse caso específico. Desmistifica um pouco a ideia, porque, querendo ou não, como a gente está ali na posição da PS, lidar com uma situação de médio ou alto risco é um pouco ansiogênico até para o profissional, para paciente muito mais. Mas eu acho que nos tranquiliza um pouco no sentido de, olha, tem muita coisa aqui que eu sei e posso fazer, principalmente em equipe, né? Então, acho que isso é bem legal para a gente ter como cultura. E aí me deu uma curiosidade que eu achei muito legal que tem pessoas aqui de Florianópolis, mas também de outros municípios. Eu estou lendo aqui Santa Rita do Pardo, Abelardo Luz e Pinhalzinho. Eu queria saber se nesses municípios que eu não conheço, os protocolos são similares àquilo que eu trouxe, ou se vocês fazem algum protocolo muito diferente do que foi exposto aqui, enfim. Olha, temos uma pessoa ginecologista também, Ângele Silveira. E se tiver algum outro comentário, eu gostaria muito de ouvir também, né? Alguma dica para dar para a gente, contribuição. Pessoal, quero só agradecer bastante pelo convite. Eu acho que eu mesma aprendi bastante correndo atrás dessas informações. Hoje em dia eu estou atendendo numa equipe que tem um número muito expressivo de gestantes, então, claro que essas complicações estão se tornando mais presentes no meu dia a dia e gera muita dúvida para mim. Então, acho que eu que agradeço muito pela oportunidade de estudar. Não retornaria em nenhum tópico, mas sugeriria fortemente que vocês conhecessem, tivessem para consulta esses materiais que eu citei, porque eles estão muito didáticos. E talvez só como mensagem final, assim, aquela ideia de embasar as nossas condutas, ter sempre esse espírito crítico, né? A ideia de que tudo pode ser passível de atualização, de discussão, de controvérsias, ponderar lados bons e ruins de cada conduta nossa, eu acho que é o principal pelo bem do tratamento também. E quero agradecer a participação, muito obrigada mesmo, espero que tenha sido agradável.